Amigos e amigas, neste domingo, dia 18 de abril, o Evangelho está em Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelista Lucas nos mostra que os dois discípulos de Emaús, que acabaram de ter uma experiência com o ressuscitado, voltam para Jerusalém, estão relatando, estão narrando aquilo que vivenciaram, quando o próprio Jesus se coloca no meio deles. E os 11 reunidos. Antes, porém, Jesus já havia aparecido para as mulheres, já havia aparecido para os dois discípulos, e mesmo diante desses relatos, a comunidade apostólica ainda tem dúvida. Agora Jesus se apresenta para toda a comunidade apostólica e outros discípulos que ali se encontravam. E Jesus mostra para eles que o ressuscitado é aquele que fora crucificado. Por isso os sinais, as marcas dos cravos, dos pregos, nas mãos, nos pés, o lado aberto pela lança do soldado, para que assim eles pudessem certificar, confirmar que de fato era Jesus que estava ali. Mesmo assim ainda tem dúvidas. Por isso Jesus pede algo para comer. Jesus come à vista deles. Toma a refeição, para que eles percebessem que não era nenhum fantasma, nenhum espírito que estava ali, mas o próprio Jesus, vivo, ressuscitado, com as marcas ainda da crucificação. Amigos e amigas, chama-nos a atenção a narrativa. Como é bom narrar, contar. E o povo judeu foi um povo que foi formado pelas narrativas da história. O pai, na ocasião da celebração da festa pascal, da libertação da escravidão do Egito, o pai da família, o chefe da família, contava para o filho perguntava: pai, por que foi assim? Por que essa noite é uma noite diferente? E o pai então contava anualmente a história da Páscoa para os filhos, da libertação, da passagem da escravidão no Egito para a terra prometida. E assim o judeu foi criando raiz. A narrativa, a história ajuda a criar raiz. Como é bom que você, pai, você, mãe, professores, nós padres, os formadores e educadores de um modo geral, nós realmente resgatássemos a beleza da história, a nossa história familiar, seja a nossa família como for, a história da nossa cidade, do nosso município, a história do nosso estado de Minas Gerais. Nós temos nossos heróis, temos Tiradentes, temos JK, temos Tancredo Neves, temos tantas outras pessoas que influenciaram, que ajudaram na nossa história. E com isso, às vezes, nós não contamos, a geração mais nova não aprende, não cria raiz.
Bonita essa narrativa que os dois discípulos de Emaús vão fazendo, a história deles, da experiência que eles vivenciaram com o Senhor. Nós também devemos narrar mais, contar mais história. Os avós, os pais, contar histórias da Bíblia para os filhos, para os netos. Isso vai ajudar a criar raiz, porque só as informações que tem, e às vezes quando entram pela internet afora, começam a ver um vídeo aqui, outro vídeo ali, mas isso não cria raiz. E nós devemos criar através das narrativas. Depois Jesus apresenta suas mãos e seus pés. Mãos que abençoaram, que santificaram, mãos que foram erguidas para o céu, mãos que foram estendidas para ajudar, pés que caminharam distâncias longínquas para anunciar o Evangelho do Reino dos Céus. E nós, o que fazemos com as nossas mãos, o que fazemos com os nossos pés? O que você mais faz, para que você mais usa a sua mão? Pare um pouquinho e pense nisso. Os seus pés, durante a semana que passou, hoje domingo, como você usou seus pés durante essa semana? Onde você foi? Que caminhada você fez? Ao encontro de quem você partiu? Jesus usou seus pés e suas mãos para isso, para andar pela Palestina fora, anunciando, proclamando o reino de Deus, uma boa notícia para todas as pessoas. Ainda, Jesus ele usa a Sagrada Escritura para iluminar, para abrir a inteligência dos discípulos. A palavra de Deus que também abre a nossa inteligência, que nos ilumina, que nos forma, que nos orienta. E depois Jesus dá uma missão. Vai dizer, olha, estava escrito, o Cristo deveria sofrer muito, deveria morrer, ressuscitar no terceiro dia, e ao seu nome agora devem ser anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E disso vós sereis testemunhas. Portanto, Jesus confere uma missão para os apóstolos e hoje para nós batizados. Nós somos testemunhas de Cristo. Então vamos usar as nossas mãos, os nossos pés, a nossa inteligência, a nossa fala, a nossa boca, os nossos dons para testemunhar que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Isso é central na nossa fé. É a parte mais importante do cristianismo. A ressurreição de Jesus. Ele não passou pela história como tantos passaram, mas ele deixou uma marca e ele mudou a história da humanidade. Agora é antes e depois de Cristo. Por quê? Porque ele ressuscitou. Aí está o centro da nossa fé cristã. Nós devemos acreditar, isso não é só uma coisa espiritual, só coisa da igreja, só coisa que padre fala, não. Isso é central, está na Sagrada Escritura, é palavra de Deus, que nós acreditamos, confiamos e pautamos a nossa vida sobre essa possibilidade da ressurreição que vai acontecer para cada um de nós. Portanto, nós somos testemunhas, devemos anunciar, divulgar tudo isso, usando a nossa inteligência, as nossas mãos, os nossos pés, o recurso da narrativa, contar, divulgar, tudo isso, a história da salvação para as pessoas. Amigos e amigas, neste terceiro domingo da Páscoa, nesse dia por excelência da ressurreição do Senhor, na nossa Páscoa semanal, à luz do Evangelho do Senhor, que todos nós, de fato, assumamos na nossa vida o compromisso de testemunhar que Jesus Cristo está vivo. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção especial desse tempo pascal. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.